Hello, focados do Brasil e do mundo! Olha só, estamos chegando aqui hoje com mais esse vídeo especial. Um vídeo que nós vamos trazer aqui informações que são públicas, todo mundo conhece, mas tem uma parte do Brasil que não quer ver. Mas antes de passarmos para essa parte do vídeo de hoje, que é a parte mais importante, quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando seu like e também compartilhando o nosso conteúdo. Eu sou o Luiz Carlos, mas pode me chamar de Lula. E você está no canal Foco no Fato. Por isso você é um focado ou uma focada no que realmente importa. Pessoal, antes de começarmos a parte principal do vídeo, quero trazer aqui o resultado de uma enquete que nós fizemos aqui no canal. Colocamos lá a pergunta: qual melhor roupa para apresentar os vídeos e lives? Colocamos essas três opções aqui. A opção 1, com gravata e camisa branca, com manga longa. Opção 2, com a camisa do Lula. E a opção 3, com essa camisa sem gravata. Ganhou a opção do Lula, ainda mais fazendo o L. Então, obrigado a você que participou da nossa enquete, muito importante a sua participação. E como quem manda aqui é você, na verdade, então agora nós iremos passar para... Chegamos aqui, você que votou na enquete, você ganhou, e nós estamos trazendo aqui esta roupa. Pessoal, vou apresentar o vídeo de hoje com esta roupa e também outros vídeos. Bom, eu achei que nada mais conveniente e importante do que apresentar esta camisa à galera do canal, como trazer aqui um vídeo que eu achei muito importante e nós vamos entender o porquê. Preste bem atenção. Você tem a impressão, você focado, focada, de que não adianta o que você fale, não adianta o que você mostra, que os mais radicais, aquela galera que Bolsonaro chama de maluco, não vai acreditar e vai continuar com a sua mesma opinião? Pois é, isso é algo que a gente tem visto aí e vou trazer um vídeo daqui a pouco explicando por que isso. Na verdade, pessoal, o que a gente vê é pessoas que não querem entender a realidade. Então, eu vou deixar esse vídeo para o final do nosso vídeo, mas vamos trazer aqui algumas comparações do governo anterior, o governo de Bolsonaro, com o governo atual, o governo do Lula. E gostaria no final de fazer um comentário sobre esta comparação. Vejam comigo se faz sentido para você. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui é este: quem é melhor para presidir o Brasil? Aí você vai decidir, você vai avaliar e ver quem é melhor. Depende da sua prioridade. O que você mais quer para o Brasil? Você quer um país forte economicamente, com mais emprego, com mais renda, com as famílias tendo condições de se sustentar e de colocar um filho em uma escola melhor, o próprio Estado melhorando a sua escola? Ou você quer um presidente que não está nem aí para a economia, que não está nem aí para a vida do pobre, não, a economia vai estar sempre, né, mas pela vida do rico, ou um presidente só quer mesmo mandar no país e você obedece? Bom, aí você fica ao seu critério. Mas vamos começar essa comparação primeiro com a inflação. A gente tira aqui esse banner e traz a inflação. Durante o governo Bolsonaro, a inflação ela disparou e chegou a 10,1% em 2021. Já no governo Lula, a inflação está controlada, abaixo de 5%. Sei que você vai falar, você que é bolsonarista, no final do vídeo, mas não tem ansiedade. No final, a gente comenta o seu comentário. Além da inflação, nós temos também a taxa de juros. O que é a taxa Selic, pessoal? A taxa de juros, aquela taxa em que você contrai um empréstimo e vai pagar aquele número de juros por mês. A taxa de juros do Bolsonaro chegou a 13,75%. A taxa do Lula está em 15%. À primeira vista você fala: nossa, a taxa do Lula aumentou. Só que o Lula já pegou a 13,75%. E o Bolsonaro, ele mudou a política de juros. O que ele fez? Ele colocou o Banco Central com autonomia para o Banco Central determinar qual vai ser a taxa de juros, independente do Lula ou não. Mas o Bolsonaro pegou uma taxa de juros de 1 minutinho só, por favor, 6,5%, 6,5%. Vou trazer aqui para a gente ver. Aqui você consegue ver a taxa de juros com Bolsonaro, que saiu de 6,5% para 13,75%, mais que dobrou.
O governo Bolsonaro vai entregar o Brasil com Selic mais do que o dobro do que recebeu. Em 4 anos, a taxa básica de juros saiu de 6,5% para 13,75%. Então, em resumo, Bolsonaro pegou uma taxa de 6,5%, entregou com 13,75%. Lula pegou com 13,75%, está em 15% e não depende do Lula. Se dependesse, essa taxa de juros já teria caído há muito tempo. E o desemprego? Como é que era melhor, no governo Bolsonaro ou no governo Lula? Vamos dar uma comparada aqui? Governo Bolsonaro, a gente está vendo aqui, o desemprego bateu o recorde, 14,7% em 2021. Eu sei o que você está pensando, daqui a pouco eu chego lá. Já no governo Lula, o melhor nível desde 2012, 5,8%, pessoal. E como que foi o desemprego na época do Bolsonaro? Vamos lembrar um pouco aqui? Antes de passarmos, olha só, muita gente está falando agora do Bolsonaro, mas você não está esquecendo da pandemia? Nós estávamos em pandemia. A pandemia não durou 4 anos, né, pessoal? Por isso eu trouxe aqui uma informação. A taxa média anual de desemprego em 2022, porque nós já chegamos a 14% em 2021, mas em 2022 foi de 9,3%, já sem pandemia. O Brasil, teoricamente, em crescimento, o menor patamar desde 2015, ou seja, 2015 foi quando ainda era o PT no governo, né? Antes do golpe de 2016, o PT tinha a menor taxa de juros. Temer e Bolsonaro elevaram essa taxa de juros, que chegou a 13,2%, registrada em 2021, na média, e de acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia. Então, já em 2022, antes de entregar o Lula, estava 9,3%. 9,3%. De 9,3%, o Lula baixou para 5,8%. E tem aquela famosa frase do Bolsonaro, né? Ele diz: eu não gero emprego. Quem gera emprego são os empresários. Claro, é uma realidade, mas o governo estabelece um terreno adequado para que os empresários gerem emprego. Vamos lá. E não só os empresários, o próprio governo gera emprego através de concurso público para suprir as vagas em aberto. Muitos bolsonaristas vão dizer agora: do que adianta ter grandes empregos, muitos empregos, se a renda não melhora? Nós já vimos que a inflação melhorou, nós já vimos a questão da taxa de juros, já vimos a questão do desemprego e agora eu vou trazer para você a questão do salário mínimo. Como que era o salário mínimo nos 2 governos? Qual é o melhor, Lula ou Bolsonaro? Tem comparação? Há necessidade de comparar? O governo Bolsonaro não deu nenhum R$ 1 de aumento real no salário mínimo nos 4 anos. O governo Lula, salário mínimo valorizado com aumento real todo ano. O que significa isso? Vou explicar para você, dona de casa, dono de casa. Quando a inflação, no governo Bolsonaro, a inflação batia 10%, aí vinha um aumento do salário mínimo de 10%, ou seja, cobria a inflação. Quando a inflação dava 5%, que não deu mais que isso, o salário mínimo aumentava em 5%, ou seja, é um aumento apenas para cobrir a inflação, não é um aumento real, é um aumento para cobrir o desgaste da inflação. Com Lula é diferente. A inflação, por exemplo, deu 5%, o salário mínimo veio com 5%, mais um aumento acrescido, chamado de aumento real. E muitas pessoas não entendem isso. Encontrei um bolsonarista recentemente que disse que Bolsonaro deu aumento real todos os anos do salário mínimo. É uma mentira, é uma fake news. Ele não deu R$ 1 de aumento real no salário mínimo em nenhum dos 4 anos que ele foi presidente. Já o Lula, em todos os anos que foi presidente, desde 2023, 24 e 25, deu aumento real, ou seja, aumento da inflação, mais uma parte significativa de aumento real para o salário mínimo. Tá bom para você? Tem mais, vamos comparar. Além do salário mínimo, que faz parte do poder de compra do trabalhador, nós vamos trazer aqui também uma comparação com os programas sociais. Bolsonaro acabou com o Bolsa Família e, no seu lugar, criou o Auxílio Brasil, às pressas. Cortes na merenda escolar, cortes na farmácia popular, cortes no Minha Casa Minha Vida, que era a Casa Verde e Amarela, cortes em todos os programas sociais que o Brasil tem para privilegiar os mais ricos. Isso é fato, inclusive colocando nas emendas do orçamento secreto.
para que os deputados gastassem como quisessem, ok? Então, e o Lula? O Lula retomou o Bolsa Família com R$ 600 mais adicional por criança, retomou a Minha Casa Minha Vida, agora também para a classe média, não somente para a classe baixa, e mais recursos para merenda escolar e saúde básica. Eu vou acrescentar aqui o programa Pé de Meia, que, eh, vamos dizer assim, estimula, motiva os estudantes da rede pública do ensino médio a estudarem e receber um pezinho de meia mensalmente. Eu digo isso porque eu tenho visto de perto esse programa e tem funcionado. Então, quem é melhor nos programas sociais? Governo de direita, Bolsonaro, ou governo de esquerda, o Lula? Para você pensar. Vamos ver aqui um outro ponto. Imagem internacional. Muitos bolsonaristas reclamam demais porque o Lula viaja bastante com a Janja. O Brasil, com o Bolsonaro, o Brasil estava isolado. Teve brigas com a França, inclusive com a da esposa do Macron, com a China e com os Estados Unidos do Biden. Vocês lembram de uma famosa frase que o Bolsonaro falou? Quando acaba a saliva é hora da pólvora. Vocês lembram sobre isso? Eu lembro muito bem. Então, nas imagens internacionais, com o Lula, o Brasil volta ao G20, à ONU e também à COP. Inclusive, teremos a COP agora em Belém, no Pará. Novos acordos comerciais com diversos países do mundo. O mundo asiático está comprando mais do Brasil. Diálogo retomado com a América Latina, África e Europa. Isso é o governo Lula, a imagem do Brasil lá fora. E a gente já pula para um outro ponto. Na saúde e na ciência, quem é melhor, Lula ou Bolsonaro? Com o Bolsonaro, atrasou a compra da vacina da Pfizer, de forma proposital. Incentivou cloroquina e ivermectina. E também nós tivemos aquele resultado trágico da pandemia durante o governo Bolsonaro. Já com o governo Lula, investimento no SUS. Tivemos agora 400 ambulâncias de odonto sendo entregues pelo governo Lula. Retomada do Mais Médicos, parcerias para a produção nacional de vacinas. A comparação, fala para mim, tem como você comparar esses dois governos? E tem mais, tem muito mais. Vamos ver agora sobre quem é que defende a democracia no país. Governos Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, com relação à democracia e às instituições. Ataques ao STF e ao TSE em tempo integral. Era todo o tempo atacando as instituições. Incentiva atos golpistas de 8 de janeiro. Há alguma dúvida sobre isso? Espero que você não tenha nenhuma dúvida que ele incentivou, porque se ele não incentivou, ele é um covarde, porque tinha os seus adoradores lá querendo o ataque de 8 de janeiro. E ele incentivou isso com todas as suas palavras, gestos e o seu silêncio na hora de falar, na hora de mandar esse povo para casa. Já o Lula respeita as instituições, fortalecimento da democracia, investigações avançando contra golpistas. Uma coisa que você tem que observar é que no governo Bolsonaro, a Polícia Federal não tinha claramente autonomia para investigar. Lembramos que o Sérgio Moro saiu do governo dizendo que não iria aceitar intervenção de Bolsonaro na Justiça, na Polícia Federal. E nós vimos que a Polícia Federal recebeu denúncias sobre o INSS e não deu em nada. Com o Lula, a instituição Polícia Federal tem autonomia, recebeu as denúncias, investigou e chegou ao crime. Parou com a fraude do INSS no governo Lula. É fato. Agora nós chegamos àquela parte em que muitos bolsonaristas, fiéis bolsonaristas, adoradores do mito, do ex-mito, eles vão falar assim: ah, mas tudo isso foi durante a pandemia. E eu quero lembrar você que a pandemia não tivemos 4 anos, foram no máximo 2 anos. Mas para você que fala da pandemia, com pandemia, dizer que Bolsonaro fracassou porque houve pandemia é simplificação. A pandemia foi um desafio mundial, mas a má gestão dele antes, durante e depois agravou tudo. Não foi a pandemia que derrubou o Brasil, foi a incompetência e a irresponsabilidade. A pandemia foi só uma parte da história. O que derrubou o Brasil foi a má gestão, a incompetência e a irresponsabilidade de Bolsonaro. Hoje, com Lula, o país já mostra sinais claros de recuperação. Os números estão aí, para quem quiser ver. E você acha que o Brasil está no caminho certo? Então deixe seu comentário.
Você viu essa comparação? Então, na sua comparação, quem é o melhor depois de tudo que nós trouxemos aqui? O desemprego, a saúde, os programas sociais, taxa de juros, inflação, imagem internacional, tudo isso, depois de tudo isso, o que você me diz? Eu falo para você que o Brasil melhorou com Lula comparado a Bolsonaro. O governo Lula, pessoal, pode não ser perfeito para você, pode ser que tenha coisa a melhorar e tem mesmo. Nós temos que sempre pedir melhorias no Brasil, mas não se compara. Não há como você comparar um governo do Lula com um governo trágico do Bolsonaro. Não teve aumento de salário mínimo real, não teve investimento na saúde, na ciência, não teve investimento em imagem internacional, salário mínimo, como já disse, defasado, inflação em alta, descontrolada, desemprego subindo ano a ano. Nós tivemos em 2022, já fora da pandemia, 9,3% de desemprego. No momento atual, o Brasil está em 5,8% com Lula. Então eu fico por aqui desejando a você um ótimo dia, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana também. Mas vamos refletir sem cores, tá? Quero dar um conselho aqui a você que é bolsonarista, que seu vizinho sabe que você é bolsonarista, sua família sabe que você é bolsonarista. Aos poucos, vá deixando essa imagem de radical de lado, vá deixando essa imagem de fanatismo de lado, vá respirando um ar um pouco mais livre e vá mostrando às pessoas que você não é fanático, que você consegue ver os números, que você consegue ver a realidade. Ah, mas eu não quero votar no Lula. É um direito seu você não votar no Lula, mas veja a realidade, avalie o que é melhor para você, para a sua família, para a sua comunidade, para o seu país. Um grande abraço para você, eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, participa dos vídeos que a gente faz aqui, seja membro do canal, temos essa oportunidade desde já. Um grande abraço, a gente se vê. Lula, foco no fato. O fato é desemprego, saúde, inflação, imagem internacional, programas sociais, é uma goleada do governo Lula sobre Bolsonaro. Tchau, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Fomos!